Olá pessoal, aqui é o professor Álvaro. Então, vamos iniciar essa nossa aula. Vamos a continuar a aula passada, que era sobre desenvolvimento de fármacos. Nós tínhamos falado assim, resumindo um pouquinho sobre os passo a passo para desenvolver esses medicamentos, no caso, né, possíveis candidatos, né, também no início. E tínhamos falado como que você escolhe a doença, o alvo, no caso, como você vai utilizar os ensaios, os testes in vitro, in vivo, tem até as fases clínicas que nós vamos falar hoje. E então ficamos até na parte quando você obtém esse fármaco de diversas fontes da natureza, né? Uma delas já tínhamos falado de plantas, organismos marinhos. No caso também, hoje vamos a então entrar na parte quando a gente fala da obtenção, no caso de venenos, no caso de toxinas, que nós também podemos obter possíveis candidatos a fármacos, no caso, né? Nós estamos observando aqui, né? Eu coloquei dois exemplos que são muito comuns. Um deles aqui no Brasil foi com a descoberta do teprótido, né? Que ele é no caso, extraído um veneno extraído de uma cobra venenosa, no caso aqui do Brasil, e que foi utilizado como o conceito de composto condutor, né? Que tínhamos falado, para medicamentos antipertensivos, no caso. Você pode observar, né? No caso, esse teprótido, e que desenvolveu um medicamento protótipo que é o Cilazapril, e aí teve os análogos, né, dentro deles, o famoso até hoje em dia, o Captopril. Né? Aqui você pode observar como a estrutura dele, né, desse teprótide ou teprótido. Teprótide está em inglês, né, no caso. E aí desenvolveu essa estrutura que estamos mostrando aqui, que é o Cilazapril, que é, pessoal, no caso, o protótipo. E aí foram desenvolvidos alguns outros, e temos, no caso, o Captopril, um medicamento de primeira linha, quando se fala de tratamento de hipertensão arterial sistêmica, tá, pessoal? Então você percebe que de um veneno se obteve. No caso, esse foi desenvolvido no Instituto Butantan, em São Paulo, né, através do professor Ferreira, que ele ainda está vivo hoje, né? Enfim, temos também outra toxina agora, de uma famosa bactéria, que é a Clostridium botulinum, né? Todo mundo deve ter ouvido falar, que normalmente ela provoca o botulismo, mas também ela é muito utilizada no tratamento de beleza, né? No caso aquele famoso Botox, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar. Então também foi extraído, no caso, é uma toxina, né? No caso, e ela se transformou para ela ser de uso, no caso medicinal, na parte estética, né? Mas e tem mais outros usos da toxina, né? Também, mas a gente coloca o exemplo de por ela provir, no caso de fontes da natureza, no caso, né? Nesse caso a toxina. Assim também, né, podemos colocar outros exemplos como o ópio, que já era conhecido no Antigo Egito. No caso, temos a reserpina, né, hoje também se fala bastante dessa reserpina, obtida da árvore da cobra na Índia, a salicilina, a digitalis, no caso, o arbusto da coca, né, na qual se obtém cocaína, né? E nós já tínhamos até falado um pouquinho sobre essas doenças, esses medicamentos, né? E como que eles trabalham, né? Que todos provêm de fontes naturais. Normalmente, quando na química farmacêutica a gente trabalha também, como nós tínhamos falado no início das nossas aulas, de fármacos a partir dos já existentes, tá? Então, aí normalmente nós trabalhamos a partir da modificação, seja da estrutura, no caso, mas tendo bastante cuidado de não atrapalhar e não modificar o grupo farmacofórico, né, como nós tínhamos falado. E assim, modificando essa estrutura, a gente tem que ter cuidado, né, para não ter problemas com a patente, que a gente vai falar mais para frente. E assim você pode modificar ou melhorar a atividade terapêutica desse medicamento, né? Nós tínhamos falado do Cilazapril,
que depois, né, ele foi se transformando, foi modificando, no caso, também no lisinopril, e chegamos no enalapril, no caso também. Então você percebe que são outros análogos que nasceram, modificações dos medicamentos já existentes. Você pode observar através da estrutura que não mudou muita coisa. Ela sofreu somente algumas modificações, mas basicamente ela segue, o grupo farmacofórico segue presente. Também se melhorou através, no caso, de melhorando os efeitos secundários e eliminando a atividade biológica principal. Então, isso pode dar vários tipos de respostas. No caso, um exemplo, temos da tolbutamida, né, que é um antidiabético. Então, e normalmente, antigamente, eles eram do tipo das sulfonamidas, né, no caso, que eles têm atividade antibacteriana, né, no caso, e hipoglicêmica. Então, também podem ser utilizadas para diabetes, né, no caso dessa tolbutamida. Assim também podemos ter o outro, né, que tínhamos até comentado, que é a hidroclorotiazida, mas no início ela era a clorotiazida, que ela também surgiu a partir das sulfonamidas. Então, nós tínhamos falado que naquela época era somente descoberta de que o objetivo sempre foi antibacterianos, antimicrobianos, mas eles foram descobrindo que algumas outras moléculas tinham outro poder também terapêutico interessante, nesse caso, né, a hidroclorotiazida como diurético. Podem observar, né, na estrutura, né, da sulfanilamida presente aqui, né, e como ela foi se transformando para o que hoje a gente conhece como a clorotiazida. Obviamente tem aqui, quando falamos da hidro, né, porque ela é hidratada, né, no caso. Aí também temos outro exemplo da cloropromacina, né, ou colpromacina, né, utilizado como um neuroléptico também, que foi obtido através de outra molécula conhecida como a prometacina, né, que é um antihistamínico. Então, observa, da prometacina, que tinha um efeito, no caso, antihistamínico, ela foi transformada basicamente a clorpromacina ou cloropromacina, é a mesma coisa, mas já tem um efeito neuroléptico. E aí, basicamente, né, teve a adição de um grupo halogênio, né, no caso, enfim, sofreu um pouquinho na mudança, mas nunca alterou o grupo farmacofórico. Tá? Que esse aqui principalmente. Esses anéis bencênicos com o grupo, com o enxofre e o nitrogênio presente, que seria, né, basicamente, o grupo farmacofórico. Aí tem aqueles outros que foram desenhados que imitam, né, mimetizam aos ligandos naturais, ou ligandos endógenos, no caso. Aí nós estamos falando de catecolaminas, né, no caso. Por exemplo, a adrenalina, a noradrenalina. Através delas foi o ponto de partida para outro tipo de medicamentos, no caso, moléculas como os beta-agonistas adrenérgicos, como por exemplo o salbutamol e a dobutamina, né? Sabendo, né, que a adrenalina e noradrenalina, né, eles vão se encaixar, no caso, em receptores adrenérgicos. Então, aí tem vários tipos de efeitos. Então, eles mimetizaram moléculas parecidas, né? Normalmente, se você aqui temos a estrutura original da noradrenalina, da adrenalina, basicamente, ela muda somente num radical, né? Que vai ser nessa posição aqui. Que vai ser basicamente, se for a noradrenalina, é uma amina, né? Já que somente leva um hidrogênio. E já quando se transforma em adrenalina, ela se coloca um grupo metil, né? E aí se transforma em adrenalina. Então, o que eles fizeram? Eles modificaram, no caso, a estrutura, né? Você pode observar que o grupo farmacofórico observaram isso, né? Então, como se foi modificando essa estrutura, no caso, né? Teve um aumento
de um anel bencênico, no caso, com o grupo hidroxila, no caso da dobutamina, né? E ela já é utilizado no choque cardiogênico, né? No caso, uma arritmia, né? Bombeamento cardíaco, hipotensão, enfim. E temos o salbutamol, que ele também teve uma mudança, na verdade se acrescentou o grupo hidroxila e, no caso, mais um grupo de metil, da ricaz metil, né? E o salbutamol, no caso, que ele vai trabalhar como um broncodilatador no tratamento da asma. Então você percebe que tem muitas mudanças. Aí temos também aquelas que normalmente acontecem, aliás, sempre aconteceram, que são as descobertas por acaso, e aí elas se deram por infinitas circunstâncias. Uma foi por causa da guerra, no caso do gás mostarda, que ele era uma arma no caso, e que hoje ela foi utilizada, né, no caso da leucemia, já que mata células tanto neoplásicas, mas também células brancas do sangue, né? Então, enfim, mas e aqui observamos esse gás demonstrar sua estrutura. Também temos na indústria pessoal que usa TNT, né? Trinitroglicerina, no caso, mas ele também tem um efeito de vasodilatador e utilizado também no tratamento de angina de peito. Aí também nós podemos observar outro tipo de medicamentos, como o disulfiram, né? A estrutura está aqui do lado. Isso, no caso, também se utiliza bastante na indústria da borracha, mas também ele evita a oxidação normal do álcool, né? Sendo usado no tratamento de alcoolismo crônico. Então você percebe bastante, no caso de medicamentos que foram descobertos por acaso, que já existiam, só que para outros usos, e que conforme as pesquisas eles foram demonstrando atividade terapêutica biológica, né, principalmente. E assim temos uma série deles, no caso, que vocês podem estar observando, dando uma lida, né? O Practolol, a Viagra, no caso a isoniazida, no caso que não é muito utilizado hoje em dia, né? Por causa que ele era para tuberculose, mas depois era um imão, né, inibidor da monoamina oxidase, né, hoje não é mais utilizado, mas ele foi uma descoberta do nada, né, no caso. E tem até uma história, né, bem bacana, né, quando se fala dessa isoniazida, enfim. A cloropromacina, que a gente viu agora, a imipramina, a ciclosporina A, no caso, muito utilizado nos transplantes, mas também utilizado como antibiótico, enfim. E os derivados da vincristina e vimblastina também para alguns tipos específicos de neoplasias. Então, você está vendo que muitos dos medicamentos eles foram descobertos por acaso durante essa corrida, né, atrás de antibacterianos. Mas e como que se deu isso? Através de que técnicas, de que ensaios ou bioensaios? Então, normalmente, quando nós descobríamos a fonte precisava sofrer um tratamento, no caso, que era o isolamento e purificação do composto que tem a propriedade terapêutica. Isso se dá a partir, no caso, da própria natureza ou na síntese desse composto em laboratório, né? Hoje é bastante utilizado alguma desses dois tratamentos que você pode utilizar. No caso, isso nos ajuda bastante, né? No caso, para esse isolamento e purificação. Só que aí, às vezes, isso também depende muito do tipo de composto que você vai, porque às vezes o composto ele pode ser instável. No caso, ou a quantidade pode ser muita também, né? Dependendo de alguns tipos de metabólitos que a gente pode chamar os compostos, eles podem precisar de muita amostra. E às vezes isso é um pouco prejudicial também, porque é muita matéria-prima para pouco resultado que você pode obter, né? Hoje em dia, já tem muita dessa síntese desses compostos, então não tem essa preocupação. E assim, temos várias técnicas, no caso, do tipo cromatográficas,
que facilitam no caso, em primeiro momento, essa separação de compostos, né? Aqui podemos observar uma bem clássica, no caso, que cromatografia em camada fina, no caso, né? Que você pode observar em várias cores, vários tipos de compostos. Ou através de bioensaios, né, separação através de compostos, ou através de outro tipo de cromatografias um pouco mais tecnológicas, como essa aqui que estou marcando aqui, que é o HPLC. Enfim, tem vários. Só que beleza, a gente consegue fazer esse isolamento, purificar, beleza. Mas a gente não consegue identificar qual se a gente não determinar a estrutura desse composto. Se a gente não determinar a estrutura desse composto, aí que gera problemas, porque não vamos conseguir depois, no caso, sintetizar muitas vezes. Para determinar a estrutura, nós utilizamos uma técnica que nós falamos, né, na aula passada, que é a ressonância magnética nuclear, mas também você pode utilizar o infravermelho e a espectrometria de massa. Essas duas que estou marcando aqui são umas que às vezes se utilizam até combinadas em associação, porque lembra que eu falei que tem alguns compostos que eles têm certa dificuldade, muitas vezes em ser isolados e mais ainda em ser determinados. Então, para ter uma maior precisão, é utilizado essas técnicas que estou mostrando aqui, associadas muitas vezes. Tem também outra que é a cristalografia por raio-x também. Bem, aqui estou mostrando isso aqui que eu tinha falado na outra aula, né, que é o tubinho, que é onde você coloca a amostra, que normalmente ela é líquida, tá? Então depois coloca ela dentro do aparelho. Pensa, esses aparelhos de ressonância magnética nuclear, eles são aparelhos imensos. Isso depende no caso da voltagem que eles trabalham. No caso, esse que está vendo dessa pessoa aí que está colocando, ela chega a ter 200 tipos de voltagem que ela pode receber. Já aqui do seu lado direito, já é mais 800, tem até de 1000, 1500. E são estruturas imensas. E aí você consegue ter uma maior elucidação do composto que você quer. Por isso é importante. Aqui temos a espectrometria de massa, o aparelho, né, que é o espectrômetro de massa, tá? Que ele tem vários tipos de espectrômetro de massa, isso depende do uso, né, no caso, tem vários. E também a cristalografia por raio-x, no caso. Todos eles, obviamente, são tecnologias um pouco mais complexas, né? Mas assim, você obtém muitos resultados importantíssimos. Agora, uma coisa interessante para a gente ver é a relação estrutura-atividade. Embora nós tínhamos falado um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais. O que tem a ver essa relação estrutura-atividade com a nossa próxima aula? Que tem a ver muito com química orgânica, porque a gente relaciona o quê? Os grupos funcionais, que são importantes na ligação do receptor ou enzima. Então, e isso determina a atividade terapêutica. Por isso é importante a gente entender e lembrar dessa parte. E normalmente isso também está envolvido com o quê? Com a síntese de futuras moléculas, né? Com a produção tanto de análogos como até do próprio protótipo, no caso. Aí a gente pode ver, né, que aí tem que sintetizar a molécula fazendo variar em cada síntese um grupo funcional. Então você coloca um grupo carbonila, um grupo hidroxila, um grupo carboxila, carbonila, enfim, amina. Então aí muda, né, no caso. E aí essa relação estrutura-atividade vai dar diferentes tipos de resultados. E aí nós identificamos, né, no caso, se isso é importante para a atividade biológica, né, que é o importante. Beleza, então, pessoal, essa relação estrutura-atividade se envolve grupos funcionais, já que cada grupo funcional ele vai ter uma distinta ligação ao receptor ou enzima, tá, pessoal?
E aqui estou mostrando, né, o que eles conseguem, né, fazer e qual que é esses grupos funcionais, no caso, né, já tínhamos mostrado hidroxilas, amino, até os próprios anéis aromáticos também podem trabalhar nessa parte. Duplas ligações, também importante, as cetonas, as amidas, os isósteres, ou ésteres também conhecidos. Lembrando que o grupo farmacóforo, né, os grupos funcionais, o farmacóforo são grupos funcionais que são importantes para a sua atividade biológica, tá? Quando a gente vai fazer o design desse tipo de medicamentos, nós temos que lembrar que ela tem 4 efeitos, né? No caso, o primeiro, aumentar a atividade, reduzir efeitos secundários, ser administrado de forma fácil e eficiente, e que a síntese desse medicamento seja fácil, né, no caso, e obviamente que gere menor gasto econômico. Agora, quando a gente fala isso, esse design desse fármaco em questões farmacocinéticas, no caso, a gente tem que entender que esse medicamento ele pode ter bastante atividade in vitro, mas no caso, às vezes em vivo, ela não consegue ultrapassar barreiras anatômicas, por exemplo, e não permite a chegada desse medicamento no alvo. Então aí isso dá um problema, isso gera um problema. Por isso, farmacocineticamente é importante também que esse medicamento seja excelente. Já também dos testes de toxicidade, uma coisa importantíssima, né, de observar, já que, beleza, ele pode ter um efeito bacana, mas ele fica provocando toxicidade, no caso, envenenando, no caso, esse paciente, né? Então, para isso, a gente testa eles através de camundongos transgênicos, em testes in vivo ou em testes in vitro, também pode ser feito em cultura de células, tem esses testes de toxicidade, tanto in vivo como in vitro, né, no caso. Temos o exemplo aqui de um antifúngico, o K47265, né, que ele é promissor, né, no caso, mas ele foi tóxico para o fígado e potencialmente teratogênico. Então aí ele sofreu umas mudanças na sua estrutura, no caso, e se descobriu hoje o fluconazol, né, no caso. Os testes clínicos, já é depois que passa por tudo isso, né, ele vai ser submetido, no caso, a testes clínicos, que normalmente envolve 3 fases e uma quarta fase, que é quando o medicamento está no mercado, né? Essa primeira fase, normalmente, é realizada em voluntários saudáveis, né? Serve para verificar potência, farmacocinética e os efeitos secundários. No caso, na segunda fase, se testa num número pequeno de doentes para saber se o fármaco tem efeito e qual que é a dose a ser tratada, né? Normalmente tem sido visto, né, que na vacina agora que está sendo produzida para o COVID, né, para o COVID, então está por essas fases. No caso, na fase 2, né? E na fase 3 já se testa em maior número de pacientes. Isso aí tem os números, né? Mas geralmente é melhor deixar ter um número maior de pacientes, que até a gente vai mostrar daqui a pouco. E você faz um teste em paralelo, né, que no caso vai ser um branco, ou placebo, né, também pode ser, que no caso nem os médicos sabem o que estão testando, né, qual que é o fármaco, né, então isso dá uma maior segurança, né, se confronta os resultados. Já na fase 4, depois que deu tudo certo, esse medicamento vai ser colocado no mercado, mas sua monitorização ainda é contínua, né? Foi um exemplo, o ácido tianílico, que se trata com um diurético, então ele pode causar problemas no fígado. Outro exemplo, a fenilbutasona, agente anti-inflamatório, porque pode causar morte, às vezes de origem desconhecida. Teve casos, né? Mas hoje se modificou bastante esse medicamento, no caso, tá? E o que eu estava falando para vocês das vacinas, né? Pelo menos o primeiro teste, os primeiros relatos até 25 de maio, ele mostrava, no caso, que tínhamos bastantes vacinas
que estão sendo testadas, né, de vários países, Reino Unido, China, Estados Unidos, e tinha dois candidatos do Brasil. Só que essas duas, né, que é do Fiocruz, Instituto Butantan, e outro da própria USP, elas ainda estão em fase 1, né? Então, aliás, nem em fase 1, estão em fase pré-clínica, né? Então, em testes vivo, in vitro, tudo aquilo que tínhamos falado na aula passada. Já você pode observar, né? Tem aqui da AstraZeneca e da Oxford, do Reino Unido, já elas estão em fase entre a 2 e a 3, né? No caso, porque dentro da fase 2 ainda tem outro tipo de testes a serem feitos, no caso, e assistam grande parte delas. No caso, você pode encontrar aqui a fonte, eu deixei aqui embaixo para vocês observarem, né? E temos a atualização. E essa última atualização foi feita do dia 3/9, no caso, quinta-feira passada, né? Aí se observou que estamos com 34 candidatos à vacina em avaliações clínicas. Obviamente, aqui o mesmo quadrinho, testados, só que aí nos mostra, né, basicamente a plataforma da vacina que está sendo testada, de qualquer fonte, né? Isso é uma coisa importante para você perceber isso, né, de que fonte, porque muitos pensam, está sendo feito do quê? Enfim. E aí, né, no caso, outra coisa importante, o número de dosagens, que se essa vacina der certo, né, tipo essa AstraZeneca de Oxford, ela é uma dosagem só. Se a gente compara com outra, com a da Sinovac, né, que é da China, elas são 2 doses, no caso, né. Então, e aqui tem várias informações interessantes, que isso são os próprios laboratórios que eles vão testando e colocando, porque isso aqui tem que ser publicado na OMS, na Organização Mundial da Saúde. E tanto que ela, aqui nessa parte do estágio clínico, que eu estava falando para vocês, ela está falando das fases, no caso, né? Aí estamos identificando onde que elas se encontram. No caso, com os respectivos trabalhos, reportes que as próprias indústrias que estão fabricando essas vacinas têm que fornecer à Organização Mundial da Saúde, pessoal. Tá? Isso, no caso, nas primeiras, são 34 candidatos, né? Aqui só mostrando para vocês. Tá? Tem de vários lugares, como a gente estava falando, né? Certinho, né? Então, uma vez, tem alguns que ainda estão na fase 1, né? Muitos, na verdade, né? Aqui outros que estão também bem adiantados. Bem, e uma vez que eles conseguirem aprovar e tem todos os testes, eles vão ser patenteados essas fórmulas. No caso, seja medicamento, seja vacina, no caso que estamos falando agora, né? Isso dá no caso, uma comercialização exclusiva de aproximadamente de 20 anos, né, no caso. Se caso, como eu vou falar para vocês, dentro de tudo isso, né, você consegue uma recuperação em 6 a 10 anos dessas patentes. No caso. Bem, pessoal, então, essas seriam as referências. Espero que tenham gostado muito dessa aula, pelo menos na parte das vacinas. É muito interessante, já que são dados que hoje, normalmente, pouca gente sabe. Então, sugiro, né, para vocês terem, né, uma coisa importante, leiam, observem as referências. Tá bom, pessoal? Então, vamos para a próxima aula daqui a pouco, tá? Tchau, tchau. Então, pessoal, agora com essa próxima aula, a gente vai falar sobre grupos funcionais de compostos orgânicos, somente para relembrar aquilo que vocês já viram, no caso em Química Orgânica 1 e 2, né, no caso. Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente está falando sobre esses grupos funcionais, né, você vai lembrar, né, no caso, a importância deles. No caso, então, você reconhecer, né, esses grupos funcionais, lembrar, né, basicamente, o que é um grupo funcional? É um átomo ou grupo de átomos, é uma molécula que atua como local de reatividade química. Aí, no caso, de que está composto esse grupo funcional? Vai estar composto tanto de carbono, hidrogênio, pode ser nitrogênio, oxigênio, enxofre e grupos halogênicos. E isso, nessa junção, no caso,
provoca a transformação desse composto original, já que esse grupo funcional, essa junção de algum desses elementos que falei agora há pouco, ela vai provocar uma transformação no composto original e se transformar a outro, no caso. Né? Por exemplo, de álcoois, se sofrem uma oxidação, eles vão gerar o quê? Um aldeído ou uma cetona. E assim, se continuar essa oxidação, gera outro tipo de produtos, né, no caso. Lembrar que esses grupos funcionais são importantes, muitas das vezes, para reações químicas. E também para determinar propriedades físicas e químicas. No caso da química farmacêutica, ela é importante porque ela vai nos dar uma correta observação da relação, no caso, estrutura, no caso, com o efeito terapêutico que vai provocar. Tá bom? Assim nós podemos ter vários tipos, no caso, né, dessas funções orgânicas. Podemos observar aqui o butano, né, de um alcano, a metilamina das aminas, que está presente nos peixes, o ácido acético nos vinagres, o butanal, que é um aldeído presente, no caso, na manteiga, enfim, né? Ela dá características, como tínhamos falado, estruturais, mas no caso, quando é em compostos, já ela muda o efeito terapêutico, no caso. Aqui só mostrando rapidamente como que se denomina ela, né? Já que nós vamos ter que entender um pouquinho, lembrar, né? Temos aqui a IUPAC para nomenclatura de compostos orgânicos, que é a que rege atualmente para nomear eles, né? Ele é uso comum em todos os países, tá? Nomenclatura oficial. E aqui mostrando para vocês alguns dos, no caso, os prefixos, como que eles se formam, né? Através do prefixo, no caso do infixo, que é também chamado a partícula intermediária, que se denomina pela ligação química que tem entre carbonos. Depois temos o sufixo, e isso nos mostra o grupo funcional, viu, pessoal? Então, isso basicamente vocês já reveram, né? A gente só para lembrar novamente isso, né? No caso, tanto o hidrocarboneto, os álcoois, né? O H, grupo hidroxila, os aldeídos, grupo carbonila e um hidrogênio, a cetona, somente o grupo carbonila, o ácido carboxílico, né? Um grupo carbonila e um grupo hidroxila, que é o carboxila, enfim. Isso vamos observar também, no caso, em alguns exemplos. Se você pode observar, né, que até colocamos uma molécula do sildenafil, né, que é o Viagra, né, na qual temos tanto os elementos como também os grupos funcionais presentes. Aqui, como estávamos falando, né, dos ácidos carboxílicos, os aldeídas, das amidas, né, não confundir com aminas, as amidas que tem o carbonila, mais um grupo nitrogênio de aminas, e aqui o grupo aminas, né, que é o NH, né, dependendo do tipo de estado do hidrogênio, ele pode ser primário ou secundário. Aqui só mostrando, né, mais outros, no caso, uma amina secundária, uma amina terciária, né, que tínhamos estado falando. A cetona, que já vimos anteriormente. Então, tudo isso já mais ou menos sabemos. Aqui os ésteres, né, os ésteres basicamente um grupo carbonila, mais um oxigênio e um metil, um grupo radical, né, no caso. E o éter, tá, diferente, que tem um grupo hidroxila, um oxigênio, né, que tem duas ligações entre carbonos, tá? Que isso que a gente chama, né, no caso, os éteres. Aqui alguns exercícios que é importante a gente reconhecer, tá? Normalmente, né, referente a tudo isso, no caso aspirina, essa aspirina, molécula, a famosa molécula da aspirina, né, que podemos observar que tem. O que tem aqui? Aqui, só vou dar uma ajudinha para vocês, tá? Mas normalmente vocês já sabem o que é isso, né? Então aqui tem o H e um grupo carbonila, então é o carboxila, né? O grupo carboxílico. E aqui, o que tem? Aí fica para vocês. Aqui no caso da morfina, né? Já tínhamos visto esse aqui, um grupo éter. E esse daqui será o que, hein? Ou um HO? Oh, mais fácil, né?
Vai ficar esse também para vocês. Importante, porque isso vai cair nas nossas próximas provas. Essa identificação desses grupos funcionais, viu, pessoal? Aqui temos o Valium, né? Nosso famosíssimo antidepressivo. Então, aí temos 3 grupos, né, no caso, que a gente observa, né? É amina, amida, são halogênios, é cetona, é aldeído, é o quê, né? Aí fica de dúvida. Aqui o sulfametoxazol, né, famoso Bactrim, também fica na dúvida. Vocês vão resolvendo, a gente resolve na nossa atividade que teremos para as próximas aulas. Aqui o ibuprofeno, anti-inflamatório, que você pode perceber, tem aqui estruturas básicas e tem um grupo funcional presente aqui. Qual que é esse aqui? Acabamos de falar ele agora há pouco. E já, né, outro tipo de estruturas um pouco mais complexas, como antineoplásicos, o Taxol, né, que tínhamos falado, o Plaquitaxel. No caso, né, tem vários tipos. Obviamente, aqui tem vários do mesmo tipo, então não tem problema em falar várias vezes a mesma coisa, né? Mas eu já coloquei onde eu quero que vocês identifiquem esses grupos funcionais, viu, pessoal? Tá? Então, basicamente, essa seria nossa aula de hoje, né? Espero que tenham gostado bastante e façam esses exercícios que a gente comenta em sala, viu, pessoal? Abraço!